Muito bom dia para você. Hoje é dia 19 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se os sumos sacerdotes todos do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas mais importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam o que poderia ter acontecido. Chegou alguém e lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Meus irmãos, veja bem que aqui a gente vê exatamente a ação de Deus. O reino de Deus, ele deve ser proclamado a todas as criaturas. Ele deve ser levado até os confins da terra. E, após a morte de Jesus, os apóstolos pregavam, já tinham sido presos Paulo e Silas, e eles continuavam pregando. Eles já tinham sido ameaçados que não deveriam falar mais em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, mas eles continuavam porque a obediência deles era para com Deus, ainda que a sua carne, o seu corpo físico sofresse por conta disso, mas eles continuavam pregando. E a pregação do Evangelho incomodava muita gente lá, ainda incomoda muita gente e sempre incomodará muita gente, porque quem não está com Cristo e não quer tomar a sua cruz, o Evangelho se torna loucura e é um incômodo realmente para esse mundo. Mas o que o Senhor coloca muito sobre o mover dessa palavra hoje é sobre o fato de nunca estarmos só. Porque quando os guardas chegaram novamente para buscar os apóstolos, o anjo do Senhor tinha vindo e libertado eles e mandado que eles fossem ensinar sobre o modo de viver. Mas quando os guardas chegaram, tudo continuava do mesmo jeito. Os guardas que estavam ali para tomar conta da cela estavam lá apostos, a cela estava fechada, mas não havia ninguém lá. Quantas e quantas situações, quantas e quantas cadeias às vezes a gente está e a gente fala: nossa, não estou aguentando, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Mas o Senhor envia teus anjos, o Senhor está ao nosso favor. Aqueles que caminham com o Senhor muitas vezes podem ser condenados, podem ser castigados por esse mundo, mas que a gente nunca se esqueça que a gente não está só. No mínimo, sempre que a gente sai pela rua, é você, o Espírito Santo de Deus, quando você o convida, porque ele não arromba corações, o seu anjo da guarda, e no mínimo ainda tem outros anjos que o Senhor coloca para nos guardar. Ah, mas se é assim realmente, por que é que acontece tanta coisa? Porque também passa pelo livre-arbítrio do outro. E uma coisa é vontade de Deus e coisas que acontecem pela permissão de Deus, porque Ele é capaz de tirar do mal um bem muito maior. Às vezes, pelo mal que acontece a uma pessoa, por vontade de outros que usam o seu livre-arbítrio e com permissão do Senhor, muitos outros são convertidos. E aqui, quando eles então recebem essa notícia de que eles estavam pregando, eles vão lá e prendem de novo, mas agora eles prendem e trazem os apóstolos sem violência, porque eles começam a ter medo do povo. Aquele mesmo povo que eles tinham incitado para matar Jesus Cristo, mas os olhos do povo começam a se abrir. O povo começa a ter uma nova postura de vida. E quando a gente ouve a palavra do Senhor e quando a gente confia no Senhor, é isso que a gente precisa ter, uma nova postura de vida. Porque dizer eu creio,
eu acredito, eu confio, mas continuar sendo um homem velho, a gente não aprendeu a crer realmente. A gente vive processo de conversão. É um dia de cada vez e Deus em todos eles e uma mudança de cada vez. Mas é preciso que, a partir do momento em que a gente ouve a palavra do Senhor, que a gente confia na providência do Senhor, que a gente lute diariamente para não voltar a ser o homem velho. Aquela criatura que tem aversão à verdade, aversão ao reino de Deus, aversão a pegar a sua cruz assim como Cristo o fez. Porque tem gente que quer o Senhor e aceita o Senhor, mas aceita desde que a minha vida seja uma vida de prosperidade, seja um mar de rosas. E muitas vezes, as pessoas às vezes dizem assim, Deus não quer sacrifícios. Bom, a Santa Missa, o altar é o lugar do sacrifício, porque Cristo sacrificou-se pela humanidade. E pelo reino de Deus, a gente muitas vezes vai precisar sacrificar em relação ao que os outros colocam, mas também em relação à minha própria vontade. Eu queria uma coisa, mas essa coisa não vai me levar para o reino do céu. Mas essa coisa não está de acordo com os ensinamentos do Senhor. E às vezes a gente vai sofrer na carne. Porque Deus quer? Não. Tem a permissão dele, mas pelo livre-arbítrio do outro. Então que nós estejamos atentos ao Espírito Santo e disponíveis a ouvir a sua voz, assim como os discípulos estavam. Mesmo sendo presos, castigados, mas vivendo pela providência de Deus. É isso que eu te convido no dia de hoje, meu irmão. A viver pela providência divina. A viver pela providência de Deus. Então é para mim ficar sentado e esperar tudo cair do céu. Não. O que te compete, Deus não vai fazer, porque é seu. Faça. Aquilo que for impossível, coloque aos cuidados do Senhor. E peça direcionamento para que você haja segundo a vontade dele. Porque no mínimo, existe, quando a gente abre o coração ao Espírito Santo, quando a gente comunga, quando a gente está em estado de graça, centenas de anjos do Senhor para nos livrar. Porque essa é uma promessa dele que está lá no Salmo. Eu o livrarei e o guardarei. Que Deus te abençoe.